Começou? Ah, beleza, já começou. Então, galera, aconteceu um problema e eu tô tendo que gravar. Problema não, na verdade eu tive que viajar e se o meu grupo tá apresentando hoje, eu tive a ideia de fazer um vídeo explicando a minha parte, com esse quadro aqui, com alguns pontos que eu vou utilizar para poder me orientar. O Lucas acabou de explicar, se não me falha a memória, o Lucas acabou de explicar a parte dele sobre a expansão, na verdade, a descoberta, o desbravamento do interior do Brasil realizado por um povoamento, né? Que isso se deu na direção nordeste, na direção da Amazônia e na parte central, na parte da busca pelo ouro. O Lucas ele falou um pouco mais sobre essa parte do nordeste da Amazônia e agora eu vou estar aprofundando aqui na parte do ouro, né? O título de expansão territorial, descoberta do ouro. E vamos começar pelo primeiro ponto, expedições bandeirantes. Essas expedições bandeirantes elas tiveram início no século XVI e elas tinham quais objetivos? Eu listei eles aqui, alguns objetivos, os principais. Busca de riquezas minerais, ouro e prata, tanto é que foram assim que eles conseguiram achar as riquezas minerais no interior do Brasil, escravizar índios e destruir quilombos, que eram os refúgios dos escravos africanos. Eles conseguiram achar essas reservas minerais que tem como locais protagonizadores na sua quantidade e na sua exploração Minas Gerais, Goiás na parte de Vila Boa e Mato Grosso na parte de Cuiabá. Outro detalhe importante e interessante é que eles adentraram o local e seria delimitado pelo Tratado de Tordesilhas, que seria a parte espanhola. A parte do interior do Brasil, contando também com a parte do sul, seria a parte espanhola, e eles adentraram. E por causa desse adentramento, a gente conseguiu hoje conseguiu colonizar por inteiro essa parte do território brasileiro. E no segundo ponto, criação de vilas em torno da extração, foi o seguinte: a partir do momento que há esse povoamento em busca do ouro e que as pessoas começam a se mudar do litoral, se deslocar do litoral para o interior do Brasil, essas áreas de exploração elas começam a crescer. Antes localizadas no meio do mato, com poucas condições, teve a necessidade de construção de casas, a necessidade de produção de produtos, de produtos básicos pela subsistência deles e assim eventualmente uma troca, e assim iniciou um pequeno comércio baseado não, mas em torno daquela exploração aurífera. E aí leva a gente para o próximo ponto, que é a primeira classe média brasileira. O que seria essa primeira classe média? A partir do momento em que há essa aglomeração de pessoas, esse início das trocas e da produção de alguns subsídios que eram necessários à vida naquele local, que era cercado por mato e que antes não havia uma urbanização, um mínimo de urbanização, nasceu um comércio, e um comércio pequeno para o consumo interno, e com isso uma classe de trabalhadores artesãos, comerciantes, que se encaixa nessa classe média brasileira, que seria uma classe intermediária. Não tanto para latifundiários ou superintendentes da coroa, e nem para escravos. Era uma classe intermediária, uma classe detentora desse meio de produção desse comércio interno. Aí, seguindo o próximo ponto, a forte representatividade da coroa. A coroa, vendo essa descoberta do ouro, ela imprime, que era o que ela procurava no início. Quando os portugueses chegaram aqui, eles não observaram, eles não acharam as riquezas de imediato, e com isso o interesse da coroa não foi tão grande acerca do Brasil nos primeiros anos depois do descobrimento do mesmo. Logo, depois que essas riquezas foram encontradas pelos bandeirantes, os sertanejos que realizavam tais expedições ditas por mim anteriormente, a coroa regalou os olhos para essa riqueza e logo em seguida tratou de impor a sua legitimidade, impor o seu não legitimidade, desculpa o termo, mas impor o seu vigor, impor o seu poder, instalando o regimento dos superintendentes, que esse regimento ele se sobrepôs à carta régia que tinha anteriormente. Essa carta régia ela dava furos, dava brechas para uma autonomia maior das câmaras. Já com esse regimento dos superintendentes, como representante direto da coroa do local,
esses municípios, essas câmaras, que já estavam enfraquecidas, porque a população, ao se deslocar de uma parte que possuía ouro, e quando aquele ouro se esgotava para outra parte, ficava um contingente populacional pequeno naquele local que foi deixado, e a Câmara tinha uma força menor. Logo, com essa expansão, houve uma fragmentação maior do poder das câmaras. E com isso, com esses representantes diretos da coroa do local, eles conseguiram tomar controle da situação, fazer valer fazer valer o poder da coroa do local. Como é que alguns aspectos dessa forte representatividade, né? Era a cobrança de impostos. Com a descoberta do ouro, veio várias cobranças de impostos juntas, que eram em cima desse ouro, em cima do recolhimento e eventual exportação para Portugal desse ouro. E aqui eu listei alguns dos principais impostos que a coroa impunha sobre os mineradores e os detentores da terra onde havia ouro, que era o quinto, que era 20% da produção, a captação, que era uma cobrança feita em cima da quantidade de escravos que aquela pessoa possuía, e a derrama, que hoje em dia a gente chamaria de os juros, né? Que era a quantidade de ouro cobrada a mais pelo atraso na cobrança dos outros impostos. Ou seja, essa cobrança de impostos como um todo, ela é bastante abusiva e ela mostra o interesse da coroa nessa riqueza, o grande interesse dela e a colocação de um poder maior, de uma centralização maior, mediante essa riqueza que ela queria. Continuando aqui, toda essa parte do regimento dos superintendentes, ela é controlada ela é organizada, na verdade, pela Intendência das Minas, que foi um sistema que a coroa assumiu para poder regulamentar não, mas organizar melhor isso. E aqui eu listei também um caso que era um pouco mais extremo dessa autonomia dada na representatividade aos superintendentes, aos capitães-mortos, que era a junta administrativa dos municípios. Ela se refere à exploração mais à exploração dos diamantes, que nesses locais o poder que esse superintendente, que esse capitão possuía, ele era muito grande, chegando até a extrapolar os limites do poder que a coroa dava a ele, tornando quase uma região autônoma dentro do Brasil, que não estava que estava sobre o poder das câmaras e sobre o poder da coroa. Era como se fosse um poder quase que absoluto para aqueles homens naquele local, chegando até a casos deles impedirem a entrada e a circulação de pessoas no local, baseado nos seus poderes, vamos dizer assim. E continuando com o próximo ponto, com o surgimento dessa classe média, com esse abastecimento interno, com essa exploração do ouro e uma crescente urbanização desses locais onde era encontrado, a gente tem que as câmaras elas mudaram a sua composição. Antes, a Câmara possuía uma representatividade forte do latifundiário, do detentor da produção agrícola. Mas como a produção agrícola, vejamos bem, ela não se extinguiu, ela apenas enfraqueceu a sua importância em relação às outras atividades, que no caso agora seria mineração e comércio. Como ela enfraqueceu essa proporção entre essas atividades e a agricultura, quem passa a fazer uma não foi isso que eu disse, desculpa. Como a composição passa a ser a seguinte: comerciantes que são aliados à coroa, ou seja, os comerciantes são essa classe que vai aos comerciantes e mineradores, acrescentando, passa a compor uma quantidade maior nessa Câmara e intervir e participar das decisões dela mais efetivamente. E eu coloquei outro ponto de enfraquecimento do proprietário da terra, que é o que eu havia explicado agora. E aí, chegando mais à parte final, botei aqui reluzente por 3/4 do século. Explicando mais essa frase, esse ponto, é que esse vigor do ouro não era para sempre. Os recursos minerais, como finitos, eles foram se exaurindo a partir do último quarto do século XVIII. Faltou o século XVIII aqui.
sendo que como as minas, o garimpo o garimpo realizado nos rios e as minas de onde era retirado o ouro estavam acabando, essas pessoas que antes vinham do litoral para o interior em busca do sonhado ouro, que antigamente era pensado como Eldorado, era a busca pelo Eldorado, pela cidade de ouro, só que nunca foi encontrado, na verdade foi encontrado o ouro real, né? Era a lenda de Eldorado. Essas pessoas que antes iam ao interior em busca desse ouro, agora algumas delas retornam no movimento migratório ao litoral com o fortalecimento, quer dizer, o refortalecimento da agricultura brasileira, que não se extinguiu nessa época, mas perdeu um pouco da importância. Com esse tomada de importância, elas voltam ao litoral e as vilas e se fixam por mais tempo numa vila, porque lembra como eu tinha citado antes, que elas ficavam no local da exploração e depois iam a outro local de exploração, quando aquele ouro acabava. Aí agora que era escasso o ouro em diversos locais, elas ficaram voltaram a ficar concentradas na parte litorânea, alguns voltaram a ficar concentradas na parte litorânea. Isso acarretou que, com essa presença maior de pessoas, a Câmara ganhou um pouco mais de importância. Não, ressaltando, não igual ao que tinha antigamente, nas ordenações manuelinas, que era algo muito forte, principalmente com a colaboração dos proprietários rurais, que continuam nesse modelo de Câmara, só que com menos influência. Mas voltam a ter um pouquinho mais de poder, mas não igual ao das ordenações manuelinas, que era anterior. Então vamos chegando aqui ao final. Além desses todos esses pontos que eu citei, eu gostaria de citar também a parte cultural da época, citando o movimento barroco. Explicando rapidamente o que seria o movimento barroco, seria esse movimento que vai, se não me falha a memória, início do século XVII até o século XVIII, ou meados do século XVI ao século XVIII, acho que mais certo XVII e XVIII, e que mostra que ele trazia o seguinte consigo: o ideal de exagero, o ideal de exagero imperfeito, com um grande choque entre o espiritual e o mundano. E ele também trazia como representantes Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Esse movimento aqui ele foi fundido aos moldes da Contra-Reforma na época. Eu achei legal citar essa parte, porque além de toda essa parte econômica, ainda tinha uma parte cultural, que acontecia nos bastidores. Na parte arquitetônica, o barroco se destacou nas igrejas, com revestimentos a ouro, o chamado ouro de tolo, porque na verdade era uma camada fina de ouro que era colocada para dar um brilho, que era uma característica, um brilho, chamar atenção, com as formas também muito curvas, sinuosas, chamavam muita atenção, que era o objetivo do barroco, que é uma característica do barroco, chamar a atenção. E outra coisa também é que havia algumas peças sim, de ouro verdadeiro, mas estavam restritas na igreja, por exemplo, a parte do cálice, da onde era colocada a hóstia, o ostensório, mas no geral era um ouro de camada que era característico. Agora, voltando ao contexto geral, então essas aqui foram as características da parte do ouro. Nós achamos importante colocar como uma parte separada, porque olha o tanto de acontecimentos, o tanto de pontos que nós temos sobre essa descoberta, sobre essa riqueza mineral que se achou no Brasil. Voltando. Agora, como forma de encerrar, a gente vai continuar agora. Acredito que agora seja a parte do Iago e qualquer dúvida, eventual dúvida, qualquer erro que eu tenha, pode pausar o vídeo para poder consertar, Jansen, tu sabe. Ou os próprios colegas se acharem algum erro, mas eu acho que os principais pontos são esses. E eu aconselho vocês não sei, printarem, eu tirei algumas fotos, posso mandar no grupo também, printarem, escreverem, que eu achei esses conceitos muito bons, e se vocês puderem acrescentar, melhor ainda. E aqui, rapidinho, aqui na parte esquerda, um exemplo de arte barroca que a tia da limpeza fez. Olha que lindo essa frente.
toda trabalhada. Tô brincando, tá, gente? Então, acabou só essa parte. Obrigado e falou.